Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos neste canal. Hoje nós falaremos sobre como você vai lidar com a ansiedade na quarentena. Nesses tempos difíceis de pandemia, a ansiedade costuma atacar. E se você quer saber como lidar, eu vou te ensinar como você vai fazer isso. Bora lá? Já sabemos que as pessoas estão com medo em relação ao futuro e se perguntam quando isso vai acabar. Vou manter o meu emprego? Meu negócio vai falir? Meus avós vão ficar bem? São muitos questionamentos nessa época de pandemia e são tantas perguntas e poucas respostas por enquanto. O estresse já faz parte do nosso dia a dia, de muita gente na verdade, mas é possível reverter esse quadro e viver esse momento com mais serenidade. Não sabe como? Tudo bem, calma aí. Vamos em seguida conferir algumas dicas que eu tenho para você começar a implementar no seu dia a dia para aprender como lidar com a ansiedade em meio de tantas incertezas. 1. Filtre as informações sobre o assunto. Um dos principais fatores de ansiedade é o excesso de informação que recebemos em tempo real sobre a pandemia. A mídia está aí, pronta para trazer os fatos, mas cabe a cada um de nós filtrar o que consumir. O ideal é evitar manter os noticiários da televisão ligados o dia todo. Caso contrário, isso pode gerar muita angústia e pânico. Procure separar um período do dia no qual irá se informar sobre o que está acontecendo e quais são as atualizações. Separar de manhã você vê o noticiário e à noite você também vê o noticiário. Não é ficar grudado 24 horas na televisão, se torturando praticamente sobre os acontecimentos da pandemia. Por mais que seja importante saber o que acontece no mundo em relação à pandemia, coloque a sua saúde mental em primeiro lugar nesses momentos. Com isso, queremos dizer que nada te impede também de um dia ou outro e evite receber as notícias sobre o corona. Com o celular sempre em mãos, evite também abrir as redes sociais o tempo todo, pois as informações estarão lá. A dica é também separar um momento do dia para abrir Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Por fim, mas muito relevante, não se esqueça de que existem muitas fake news por aí. Portanto, não saia acreditando em tudo que lê. Priorize fontes confiáveis e evite espalhar notícias duvidosas pelo WhatsApp. Aqui não estamos dizendo que você deve se alienar sobre a situação, e sim ser capaz de evitar um bombardeio de informações desnecessárias. Afinal, todos os veículos de comunicação só falam disso. E o que você precisa saber é o essencial. 2. Leia livros e assista filmes. A literatura e o cinema têm o poder de nos transportar para outras realidades. Ou seja, são perfeitos para este momento de quarentena. Ao se sentir muito estressado, com medo excessivo e ansioso, procure se desconectar um pouco da realidade. Isso quer dizer mergulhar em novas histórias capazes de acalmar a sua mente por alguns instantes. Se você não sabe como lidar com a ansiedade, saiba que ler um livro e assistir um bom filme podem ser bastante eficazes, contanto que você realmente se entregue à atividade. Não adianta abrir o livro e ficar pensando na pandemia. É preciso realmente se deixar levar. Caso ainda não tenha experimentado, fica a dica. Aliás, vários serviços de streaming e editoras estão liberando filmes, séries e livros nesse período.
É, portanto, uma maneira barata e simples de trabalhar a sua ansiedade. 3. Seja solidário. Que tal usar um pouco do seu tempo para ajudar quem mais precisa? As pessoas do grupo de risco, como os idosos, precisam de uma atenção especial nesse período. Atitudes solidárias já viralizaram na internet, como é o caso das pessoas mais jovens que se ofereceram para ajudar seus vizinhos idosos com as compras de mercado, por exemplo. Ao exercitar a empatia e se colocando no lugar do outro, você se sente melhor consigo mesmo e tenha certeza de que está fazendo a sua parte nesta luta. É mais fácil ficar sentado no sofá o dia todo? Com certeza, mas no fundo, ao ajudarmos o próximo, nos sentimos menos impotentes e pensamos menos e passamos menos tempo ruminando nossas angústias. 4. Compartilhe histórias positivas. O que mais vemos por aí são histórias ruins, sobre mortes, os riscos e os dados alarmantes. E que tal virar esse jogo disseminador de histórias boas? Isso quer dizer compartilhar casos de recuperação e de boas ações que estão acontecendo no mundo todo. Dessa forma, renovamos as esperanças e ajudamos a espalhar a esperança entre as pessoas. Muitas vezes o bombardeio de tragédias faz com que a gente acredite que tudo o que existem são notícias ruins. No entanto, há coisas boas acontecendo também. O problema é que as pessoas ficam tão vidradas no lado ruim que se esquecem do poder da positividade. 5. Expresse o que você sente por meio de atividades. Sim, às vezes tudo que você precisa para aprender de como lidar com a ansiedade é incluir na sua rotina atividades que te ajudem a expressar o que sente. Ao invés de ser apenas um consumidor passivo de conteúdos, utilize o seu tempo de uma maneira mais enriquecedora como um produtor de conteúdo. O que isso significa? Escreva, pinte, desenhe, cante. Todas essas atividades são a expressão do que você pensa e sente e podem te ajudar a eliminar a angústia e o medo. Além disso, você ocupa seu tempo e não fica apenas sentado em frente à televisão ouvindo as notícias ruins. 6. Crie uma rotina. Você deve estar se perguntando, mas como vou criar uma rotina dentro de casa? A princípio, você pode parecer impossível, mas é sim viável ter uma rotina mesmo na quarentena. A diferença é que você precisará fazer algumas adaptações. É importante criar horários de trabalho, intervalos, refeições e também ter momentos de lazer e descanso. A rotina é muito importante para organizar sua mente ao longo do período de isolamento social. Caso você não crie uma rotina, pode ser que acabe passando o dia todo de pijama, trabalhando na cama, ou que ao longo prazo não é saudável. Lembre-se de que você passará muitos dias em casa, portanto, deve fazer com que esses dias sejam os mais saudáveis possíveis. 7. Faça exercícios físicos. Não é novidade que a prática de exercícios físicos é uma ótima maneira de combater o estresse, a ansiedade e a depressão. Além disso, também melhora a autoestima, a qualidade do sono e a concentração. Muita gente não vive sem exercícios físicos e está se descabelando nessa quarentena. Mas boa notícia é que há muitas iniciativas que têm como objetivo ajudar as pessoas a continuarem se exercitando, mesmo em casa. Além dos aplicativos de treinos
Muitos profissionais também estão oferecendo aulas online gratuitas. Não é difícil encontrar algum estúdio de yoga, por exemplo, transmitindo aulas todos os dias. Para quem tem pouco espaço em casa, é uma ótima maneira de exercitar. Já se tiver um jardim ou um espaço maior, procure fazer circuitos e exercícios aeróbicos também. No geral, qualquer atividade física é muito bem-vinda para aliviar a tensão e o estresse. 8. Faça exercícios de respiração. Nem todo mundo sabe, mas a respiração é bem poderosa, pois é capaz de diminuir nossos níveis de ansiedade. Já percebeu como a respiração fica ofegante quando você está nervoso ou tenso? Nesses momentos, ela fica curta e muito rápida. Existem formas de controlar a sua respiração, ou seja, técnicas simples que podem ser adotadas no seu dia a dia para ajudar a lidar com a ansiedade. O mais importante é se lembrar sempre: a respiração deve ser feita utilizando a musculatura do diafragma, ou seja, por meio da movimentação do abdômen. A respiração diafragmática funciona de maneira simples. Coloque uma mão no abdômen e a outra no peito, mantendo os ombros eretos. Respire profundamente pelo nariz, levando o ar até o diafragma, que é o abdômen, e não permitindo que ele se limite apenas até o peito. Expire pela boca e repita esse processo de maneira lenta, de 6 a 10 vezes. Outra técnica é a respiração alternada pelas narinas, que ocorre da seguinte maneira: pressione a narina direita com o polegar direito. Inspire o ar pela narina esquerda de forma profunda. Segure a respiração por alguns minutos e depois pressione a narina esquerda para expirar pela direita. Vai repetindo o processo ao contrário. 9. Faça terapia. Se você não sabe como lidar com a ansiedade sozinho e sente que precisa de auxílio psicológico para trabalhar todas as suas questões, não hesite em procurar um profissional. Se o seu caso for leve, talvez todas as dicas anteriores sejam o suficiente para você. No entanto, se for mais acentuado, você deve buscar ajuda na terapia. Comenta aqui logo abaixo nos comentários o que você achou dessas dicas e se essas dicas foram importantes e eficazes para vocês. Quem for seguir essas dicas, que estiver realmente sofrendo de ansiedade, comenta aqui também se foi legal para você, se foi eficaz, se realmente funciona, tá bom? E não se esqueça, se você gostou realmente desse conteúdo, inscreva no canal, dê aquele like e ativa as notificações, porque assim o YouTube vai entregar mais conteúdos para vocês e vocês não vão perder nenhum detalhe. Eu te vejo no próximo vídeo e tchau!